Queridos, hoje é dia 30 de novembro, de 2016, e ontem, dia 29, todos nós fomos dormir muito chocados com duas notícias. A primeira foi a queda, do avião que levava o time da Chapecoense, jornalistas e uma série de tripulantes, onde 71 pessoas morreram e todos nós ficamos muito consternados, muito entristecidos, com aquela notícia. Mas, já no apagar das luzes do dia de ontem, surge mais uma notícia trágica no nosso meio. Uma maioria da primeira turma do STF, da Suprema Corte do nosso país, teve um entendimento, olha que beleza, de que o aborto até 3 meses de gestação não é crime. Ou seja, você pode pegar uma pessoa humana com 12 semanas de vida, com todos os traços que eu estou mostrando aqui para vocês, olhos, mãos, unhas, pés, tudo formado, e assassinar, matar essa pessoa, essa vida humana, que não é considerado crime. Eu sei que o aborto envolve muitas paixões, envolve muitas opiniões, e eu vou tentar aos poucos lançar pequenos vídeos para que a gente fale a respeito desse assunto, dividido mais ou menos em tópicos. E futuramente eu posso dar um curso mais aprofundado. Mas qual é a raiz da discussão dessa questão? Se a gente for lá para o campo jurídico, julgar se o STF pode ou não tomar esse tipo de atitude jurídica, se eles têm ou não esse poder, eu não vou discutir isso. Que isso seja discutido em outro campo. Eu vou falar aqui a respeito da vida humana. Seja honesto intelectualmente. Seja honesto a partir daquilo que você aprendeu ou a partir daquilo que constam nos livros das bibliotecas e que os professores sabem muito bem e nós ensinamos isso aqui no ambiente universitário. Me diga com sinceridade, quem é que tem competência para dizer quando a vida humana começa? Quem é que tem competência para dizer se, a partir da fusão de um espermatozoide, que é uma célula do pai, com um ovócito 2, que a gente chama de óvulo, que é uma célula da mãe, a partir da fusão desses dois gametas, quem é aquele novo ser? Quem é esse novo indivíduo? Como é que ele se identifica ontologicamente, geneticamente, biologicamente? Quem é aquele ser? É o pai? É a mãe? Se não é o pai e não é a mãe, quem ele é? Que nome você dá a ele? Como é que você o identifica? Vai dizer que ele não é humano? Vai dizer que não é uma vida humana? Vai dizer que ainda não é vida? O que caracteriza aquele ser para que você diga com autoridade científica que ele não é uma vida humana? Não me venha dizer que isso é discurso religioso, porque isso não é um dado de fé, isso é um dado científico. E voltando para o STF, meus queridos, nenhuma lei é capaz de determinar o ser das coisas. Se o STF votar que veneno não mata, veneno vai continuar matando. Se o STF votar que a Terra não gira, ela vai continuar girando. Porque isso é um dado natural, não cabe opinião, achismos, estatutos. Portanto, quem é que pode dar a uma outra pessoa o direito de matar um outro ser humano? Quem é que pode dar a uma mãe o direito de matar o seu próprio filho? Para que a gente chegue nesse ponto, você precisa desensibilizar as pessoas, mentir para as pessoas e lançar na mídia uma série de informações falaciosas para que as pessoas achem que aquilo tudo é muito bom e muito normal. É até uma evolução do ponto de vista jurídico, não é verdade? Legislativo. Eu peguei aqui alguns trechinhos daquilo que o ministro Barroso falou. Presta atenção. Não há solução jurídica para essa controvérsia, falando a respeito do aborto. Ela dependerá sempre de uma escolha religiosa ou filosófica de cada um a respeito da vida. Ou seja, aquilo que está escrito no livro de embriologia, que os universitários estudam,
a respeito da fecundação, não, aquilo ali é religião, aquilo ali é filosofia, aquilo ali é um ponto de vista. Aquilo que os pesquisadores se desdobram para descobrir a respeito do momento do início da vida e o fato constatável e irrefutável de que ali um novo ser passa a existir, uma nova vida humana passa a existir com autonomia própria, isso aí é religião, isso aí é filosofia. Ou seja, é sempre uma escolha religiosa ou filosófica, segundo o ministro Barroso. Meus queridos, quando nós estamos falando de vida, nós estamos falando de um dado natural, constatável, mensurável, indiscutível. A vida humana começa na concepção e ponto final. Há 100 anos atrás, isso podia ser discutível. Há 100 anos atrás, isso poderia ser algo de opinião, ser alvo das nossas hipóteses e teorias. Hoje em dia, isso é constatável. Hoje em dia, isso é extremamente observável. Então, não cabe essa argumentação de que no nosso mundinho religioso a gente quer trazer ideias e argumentações para a sociedade baseado na nossa fé. Meus queridos, isso que eu estou dizendo aqui é aquilo que um médico aprende no primeiro ano da sua faculdade. Não é o que ele aprende na catequese. O fato da vida humana começar na concepção, ele não aprende quando ele estuda o catecismo. Continua o ministro Barroso. Porém, exista ou não vida a ser protegida, ou seja, ele considera que esse ser aqui, de 12 semanas, que não é uma vida. Isso pode não ser uma vida. Entende? E aí ele coloca na roleta russa. Caso não seja uma vida, e todos nós podemos observar que de fato é, o que é fora de dúvida é que não há qualquer possibilidade de um embrião subsistir fora do útero materno nesse momento de sua formação. Ou seja, ele dependerá integralmente do corpo da mãe. Queridos, e os embriões feitos em laboratório? Se nós vamos partir da premissa da dependência da mãe, que de fato existe do ponto de vista nutricional e de abrigo, um embrião que é produzido no laboratório, ele não foi produzido dependendo da mãe, do corpo da mãe. Ele precisou de uma célula da mãe, que é o seu óvulo. Agora, vamos ampliar o nosso campo de visão. Se nós vamos partir da justificativa, da premissa de que uma mãe possa matar o seu filho, e é disso que nós estamos falando, de que uma mãe pode matar o seu filho porque ele é dependente dela, então vamos aprovar o infanticídio. Então vamos parar com essa falácia de aprovar o aborto só até o 3º mês de gestação. Aprove logo até o 9º mês. Eu tenho um filho de 2 anos e meio. Até bem pouco tempo atrás, se eu não desse para ele comida, se eu não desse para ele abrigo, se eu não desse para ele o mínimo de condições dele sobreviver, ele morreria. Ele continua sendo dependente de mim e da minha esposa. Essa é justificativa para que a gente tire a vida de alguém? Pois então vamos liberar o infanticídio, como tem feito o ambiente jurídico da Bélgica, que aprova o infanticídio de crianças com síndrome de Down. A pergunta, queridos, não é sobre quem depende de quem, porque a condição de dependência não diminui a dignidade de uma vida. Porque se uma vida é dependente da outra, e isso dá àquele que dá suporte ao outro o direito de tirar a vida daquela pessoa, então nós vamos passar nas CTIs e nas UTIs dos hospitais e vamos desligar os aparelhos das pessoas, porque eles estão ali sendo radicalmente dependentes de um aparelho, de um médico, de uma situação de suporte médico. Vocês estão entendendo que na raiz existe uma lógica errada e eu diria desonesta? A vida humana tem valor em si mesma. Se nós vamos relativizar o valor da vida pelo fato dela ter nascido de uma determinada forma, ou se ela vai ter ou não condição, depois que nascer, de receber certos direitos, nós estamos invertendo a mão do raciocínio.
em primeiro lugar, a defesa do direito à vida. Depois nós pensamos nos outros direitos. Queridos, isso é um lado da questão. Depois nós podemos aprofundar um pouco mais essas argumentações que se utilizam para promover a cultura do aborto. Agora eu queria falar um minutinho sobre o outro lado da questão. Você quer saber a verdade? A verdade é o seguinte: por que se fala tanto de aborto? Por que de repente essa epidemia, essa explosão, essa promoção do aborto no nosso país, na mídia, no legislativo, nesse terreno feminista? Por quê? É simples, queridos. É simples. Existe um planejamento orquestrado para abrir brechas jurídicas para promover o aborto no Brasil até que ele seja aprovado totalmente. Isso é uma estratégia, como foi em tantos outros países, só que agora o Brasil é a bola da vez. A pergunta é: Renato, o que a gente faz? Em primeiro lugar, meu querido, estude, se informe a respeito de quando começa a vida humana. Eu tenho um vídeo circulando aí na internet, no meu canal, do Vida Sem Dúvida, sobre isso. Se informe a respeito de quem está por trás de toda essa engrenagem em favor do aborto. E descobrindo quem eles são, você pode se proteger contra eles. Em terceiro lugar, assuma com a sua vida a defesa da vida. Promova a defesa da vida, esclareça as pessoas. E se você puder, cuide de uma pessoa que está na iminência de abortar. Tudo que ela precisa é um ombro. Tudo que ela precisa é alguém que dê a ela um suporte humano, social, financeiro. Mas jamais caia no canto da sereia dos abortistas, porque eles têm má fé, eles são extremamente desonestos e eles têm muito dinheiro. Só que o dinheiro não compra a verdade. Deus abençoe você.